Olá, meus queridos irmãos. Estou retornando com alguns vídeos no canal e quero dizer a vocês que nesses últimos meses, não me recordo qual foi a última vez que eu postei um vídeo aqui aparecendo, uns 6 meses atrás. Cheguei e postei, até aí no canal, muitos vídeos de oração, né? Porta de emprego, casamento, filhos, está tudo aí, tudo no canal. Inclusive o canal está com muitos vídeos, tem muitos vídeos no meu canal. Meu canal tem mais ou menos aí uns 4 anos. Eu posto de vez em quando, às vezes eu desanimo, mas tem hora que o Espírito Santo ele me empurra para cá. Para ser bem sincero com você, eu não gostaria de estar aqui gravando esse vídeo aparecendo, sabe? E eu reluto durante esses anos com o canal. Já quis por muitas vezes parar de postar, já quis muitas vezes excluir o canal, mas todas as redes sociais que eu tenho, Instagram, Facebook e o YouTube, eu sempre posto conteúdos. Desde 2015, meu Facebook, um canal 2020 no YouTube, né? Instagram, mais ou menos essa época, conteúdo cristão. Então, se você gosta desses conteúdos, venha de vez em quando por aqui, que vai ter. Inclusive, como eu disse, tem bastante aí, muitos vídeos, em série, Esperança de um Futuro, enfim. E a palavra de hoje, eu não sei até quando vai, sobre esse tema. Inclusive, eu criei uma rede social nova para quem gosta de ler, chama Substack. Caso você tenha interesse, comenta aí, quero ler, eu vou te mandar o link da minha rede social. Substack é uma rede social para quem gosta de ler, tá? Livro do Profeta Ageu, o recomeço da adoração. Eu resolvi falar sobre esse tema porque esse vídeo, na verdade, esse livro do Profeta Ageu, de apenas 2 capítulos, me acompanhou durante um tempo, lá em 2017. E quando eu comecei a praticar algumas coisas que Deus me falou desse livro, eu colhi muitos frutos, porque a palavra é isso: ouvir e praticar. E eu confesso a você que para mim está sendo um recomeço. Esse vídeo aqui esse vídeo, enfim, sobre o livro de Ageu, eu quero fazer ele bem sincero e bem transparente. Se você entende e veio a esse vídeo, e eu tenho certeza que você só veio aqui porque o Espírito Santo te mostrou, te trouxe aqui, é porque assim como eu, você quer recomeçar a adoração. Você vai entender que é necessário um recomeço, que é necessário agora você tirar o foco de algumas coisas e focar no que realmente interessa para a nossa vida, que é Jesus. Sem muitas delongas, o livro de Ageu, o profeta Ageu, ele fala de um tempo em que o povo de Israel retornava do exílio de Babilônia. Durante 70 anos eles ficam escravos. Quem conhece a história sabe que Daniel, ele está ali em Babilônia. Passam-se 3 reinados, é o 3º reinado agora de Dario que ele está lá em Babilônia. E ele entende que é hora do povo retornar para casa. É hora de o povo retornar para Jerusalém. Muitos eventos acontecem nesse processo, com Neemias, tem Esdras. Neemias
que vai reconstruir os muros de Jerusalém. Enfim, tem muita história que nós vamos descobrir algumas curiosidades aqui. Mas o que eu quero já ter nesse primeiro vídeo é que o povo, agora, após 70 anos, eles retornaram a Jerusalém. Salmo 126 vai nos dizer que quando eles retornam, eles enxergam tudo destruído. Neemias fica assim, muito triste, porque ele vê o povo lá numa miséria danada. E ele não conviveu na época de Jerusalém. Ele nasceu e cresceu em Babilônia, no exílio. E ele vê que o seu povo, ele recebe notícia do seu irmão que esteve lá, está numa miséria total. E ele vai até Artaxerxes, ou Xerxes, da época o imperador dos persas, e ele vai pedir para voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. Enfim, tem muita coisa para a gente falar aqui, tá? E nesse momento aqui, o povo já se estabeleceu em Jerusalém. E eu quero ler para você o que o profeta Ageu vai falar para esse povo que já se estabeleceu em Jerusalém, que já recomeçou lá. Salmo 126 vai dizer que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Tem tudo a ver com quando o povo volta de Babilônia. Vamos ler. Ageu capítulo 1. Eu quero ler com a minha Bíblia aqui, pega essa Bíblia aí e vamos ler. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo em saquetel furado. A tradução NVI vai dizer aonde é que isso os levaram. Aqui, ó, considerai o vosso passado. A NVI vai dizer aonde é que isso os levaram. Casas apaneladas é casas bem bonitas, de fino trato. Aqui o profeta Ageu vai exortar o povo, dizendo: vocês andam dizendo por aí que ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, que ainda não é tempo de edificar o templo do Senhor. Vocês estão muito preocupados em adornar a casa de vocês. Vocês plantam muito e colhem pouco. Bebem e não ficam saciados. O que recebe salário parece que não dá para nada. Se aquece, mas continua com frio. O que isso quer dizer para nós hoje? Quer dizer que eu estou muito mais preocupado em cuidar dos meus interesses pessoais do que do templo do Senhor. E aqui eu não falo de denominação, igreja, eu não falo de sair por aí pregando, eu não falo de sair por aí evangelizando, fazendo obra, estando envolvido nas coisas da igreja. Eu não estou falando isso. Edificar o templo do Senhor, que significava a adoração, a comunhão que o povo tinha. Isso quer dizer para nós que nós estamos preocupados demais
com o exterior do que com o interior. O templo do Senhor, o templo do Espírito Santo, que somos nós, que o apóstolo Paulo diz, está em ruínas. A nossa comunhão não existe mais. O nosso momento em particular, que nós nos fechamos no nosso quarto, que ficamos a sós, seja lá onde for, no monte, no quarto, na sala, momento em particular, meu com o meu Senhor, não faz mais parte da minha vida. Eu estou muito preocupado em plantar muito, em cuidar das minhas coisas, projetos, sonhos, procurar me desenvolver em uma área para ganhar muito dinheiro, para querer prosperar. Meu irmão, minha irmã, tudo isso é bom. Tem seu devido lugar. Deus tem para nós prosperidade. Mas será que nós não estamos muito mais preocupados com isso do que de fato com a nossa comunhão? O templo era adoração, era comunhão, era onde os pecados eram expiados. Quanto tempo nós não confessamos os nossos pecados ao Senhor? Quanto tempo nós não choramos arrependidos por um pecado cometido? Quanto tempo eu, Flaviano, não sinto mais aquele sentimento de indignação com as coisas que acontecem nesse mundo? Quanto mais distante, mais difícil de ouvir a voz do Espírito. Às vezes precisamos de direção, mas Deus está falando, só que está muito longe, eu não estou conseguindo escutar. Porque eu estou onde? Distante. Ele fala, mas eu estou muito longe dele. Minha comunhão não existe. Pega isso para você, meu irmão, minha irmã. É tempo de nos reaproximarmos. O povo dizia, ainda não é tempo de edificar o templo do Senhor. Às vezes nós pensamos assim, ainda não é tempo de Deus, ainda não é o tempo de Deus. Tudo tem tempo, sim. Só que às vezes a gente pensa assim, não aconteceu ainda porque é o tempo de Deus. E ficamos de braços cruzados. Enquanto Deus está querendo fazer há muito tempo, Ele só está nos esperando. E aí, quando você vai fazer a sua parte? Para eu fazer a minha. Deus às vezes fica esfregando as mãos, esperando aquele momento desse propósito aí, cumprir na sua vida que Ele te prometeu, que Ele me prometeu. O livro do profeta Ageu, para nós hoje, é um chamamento. Até quando vocês vão ficar preocupados com essas casas, com seus interesses pessoais, enquanto o templo do Senhor está em ruínas? Até quando eu vou ficar muito preocupado com as coisas dessa vida, com a política do próximo ano? Até quando eu vou ficar preocupado com a inflação, com isso, com aquilo? Até quando eu vou ficar preocupado com emprego, com contas, com aquilo? Com medo? Eu tenho que parar e olhar para o meu Senhor. Porque independente do que vai acontecer nessa terra, nesse país, os que estão no Senhor estarão seguros. É tempo de nós nos voltarmos de fato para o que interessa. E não há mais tempo realmente de ficar nos preocupando, nos iludindo, sonhando demais. Sonhar é bom, planejar é bom, e Deus gosta disso. Deus ama isso. Mas viver só nesse mundo de planos e projetos para esta vida é perca de tempo total. Tempo de reconstruir
a casa do Senhor. Amém? Eu volto depois, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. É 2 capítulos esse livro do profeta Ageu, mas ele tem tanta coisa a nos revelar, tem tanta história a nos contar, que eu espero que realmente o Senhor me ajude a compartilhar com você o que o livro do profeta Ageu tem para nós. Lembre-se, é um recomeço para mim e eu preciso disso mais do que nunca. Se para você serviu, se é para você essa palavra, que o Espírito Santo te ajude, assim como eu peço que me ajude. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.